Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, na santa paz do Senhor. Esse vídeo é um testemunho. O Senhor me mandou gravar esse testemunho. Ele, através desse testemunho, ele quer encontrar alguém. Eu não sei quem é a pessoa que o Senhor quer falar, mas eu até meio que. Porque assim, eu falo com Jesus, a gente conversa, eu converso com ele e ele responde, né, algumas coisas, outras não. Mas eu perguntei para ele, Jesus. Esse testemunho essa situação ela foi muito delicada, né, foi muito dolorida, isso já passou. E o que que eu vou falar, né? E ele falou exatamente assim: "Você vai falar o quanto que eu cuidei, o quanto que os livramentos que eu dei, como que eu vesti, calcei e alimentei vocês na tribulação, mesmo quando vocês não sabiam, não percebiam a minha presença, eu estava lá". Então foi exatamente isso que eu falei para Jesus: "Jesus, como é que eu vou falar se eu nem tinha tanta intimidade, eu nem orava tanto, eu te conhecia muito de ouvir falar, de testemunhos na minha família, inclusive, mas de mim, assim, naquele momento eu não te sentia tanto, não tinha tanta intimidade, o que que eu vou falar?". E foi isso que o Senhor me mandou falar. E, esse testemunho antes disso eu quero falar um versículo antes de começar. O versículo fica em Mateus 6,15, que fala: "Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas", se nós não perdoarmos aqui, também o vosso Pai, né, Deus que está no céu, não vos perdoará. Então, assim, a gente precisa perdoar. E eu falei para Jesus: "Jesus, depois que aconteceu tudo isso, essa pessoa que nos fez mal, a gente liberou perdão, liberamos perdão, não sei mais dessa pessoa, não fui atrás, eu não sei dizer nada sobre essa pessoa, então como é que vai ficar o vídeo e tal". E ele falou: "Você vai falar a parte que eu cuidei de vocês, que eu estava com vocês, que eu livrei e me mandou fazer, né". Então assim, amados, o Senhor tem me chamado para que eu fale as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. E nesse vídeo ele quer encontrar alguém que passou por alguma situação ou está passando, e que eu espero que o Senhor fale ao coração, né, ao coração dessa pessoa. Vamos lá? Então, amados, como eu falei, é um testemunho forte. Isso aconteceu em 2004. Eu estava morando no Pará, né, com a minha mãe. Não, eu estava morando em Belém, minha mãe morava em Santa Bárbara, que é um município. Nós somos 5 irmãos e 2 irmãs minhas são adotivas. E em 2004 foi onde tudo aconteceu, mas, para vocês entenderem, minhas 2 irmãs adotivas, o pai biológico da minha irmã mais nova, se aproximou já uns pelo menos uns 10 anos antes e começou a ficar como um membro, conviver em casa como um membro da família. E um certo dia eu já estava inclusive trabalhando, não estava mais morando com a mãe, comecei a morar para Belém. Eu cheguei em casa e a gente sabe como é irmãos, quando chega aquela alegria e tal, e eu percebi que as minhas irmãs estavam diferentes, meio que se escondendo, com vergonha. E aí, na hora, assim, eu achei muito estranho, chamei a mamãe e falei: "Mãe, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. Amanhã a gente vai sentar com essa pessoa, que era o pai da minha irmã biológica, e vai entender, porque só tá", tipo assim, nessa época, estava a mamãe, e elas e os meus irmãos lá, mas assim, aparentemente estava tudo normal, mas como ele era o mais velho, entre aspas, né, eu entendi que poderia ter sido com ele, porque elas estavam muito estranhas, elas estavam se escondendo quase que de mim, parecia que estavam com medo. E quando foi no outro dia que eu cheguei em casa pra gente falar com essa pessoa, eh, ele simplesmente tinha desaparecido com as minhas 2 irmãs. Minha irmã já estava com 15 anos, a filha biológica, e a minha irmã do meio estava com 19. E ele pegou as meninas e sumiu. O endereço dele era em Belém, então a gente começou já num desespero, uma correria, e começaram a vir informações e a gente começou a ter certeza de que algo pior já estava acontecendo. E foi quando a gente descobriu que ele de fato já estava abusando da minha irmã mais nova, e a minha irmã do meio também já estava naquele momento grávida dele.
Amados, nesse momento a gente pensa que as coisas só acontecem na família dos outros, só em outro estado, só em outro país, mas aconteceu dentro de casa, com gente de confiança, entre aspas, que era uma pessoa que era para proteger. E aí, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Esse homem se transformou vamos dizer assim, num monstro. Ele já era um monstro escondido, mas agora ele veio à tona para todo mundo ver. Ele fugiu com as minhas 2 irmãs e todos os endereços que a gente tinha eu ia, ele morava em Belém, a família dele toda, e eu não achava e ninguém achava. E eu já tinha minhas primas de oração, uma parte da minha família já estavam na igreja congregando, porque antes disso nós éramos, eh, a maior parte umbandista, né. E assim, a gente já estava, né, ali congregando na igreja, e aconteceu isso. Só que assim, como eu falei no começo, eu não tinha tanta intimidade com Deus, conhecia muito Jesus de testemunho dos outros, e só que eu sentia Deus, né, Deus estava cuidando, Deus cuida sempre, a gente que não percebe, a gente não está sensível para essa presença. Quando ele fugiu, e a gente não encontrou, e aquela correria e polícia e a gente ia atrás. A minha irmã mais nova conseguiu fugir. Quando ela conseguiu fugir, a gente levou ela para o conselho. E foi quando colheram o depoimento dela, o conselho tutelar, e de fato ela estava. E foi quando a gente descobriu que a minha irmã estava grávida e estava na mão dele, a do meio. E a minha prima, que é a mãe biológica da minha filha mais nova, pegou ela, levou ela para um município, para um outro bairro, outro lugar. E a gente ficou na correria quanto tempo contra a minha irmã, atrás da minha irmã. Só que nesse intervalo, tudo que a gente comentava dentro de casa parece que ele sabia, parece que ele sondava, ele escutava, a gente não entendia o que estava acontecendo. E quando a gente se antecipava alguma informação, ele já tinha resolvido, já tinha saído, fugido, quando a gente conseguia alguma pista. E nesse intervalo, um vizinho meu estava lá com o meu irmão, os amigos, do nada a polícia fez uma abordagem, não sei como ele estava com uma arma na mão e já foi preso também esse meu irmão. Eu no meu trabalho, trabalhava nas lojas americanas, como a maioria de vocês sabem, eu estava trabalhando lá, e um gerente, seu Rangel muito sábio, esse cara foi com alguns policiais lá para dizer que eu estava desviando mercadoria, fazendo alguns procedimentos errados, para tentar conseguir meu desligamento, porque se ele me parasse, ele pararia, tipo, uma movimentação sabe, tinha muita gente se movimentando, mas como eu trabalhava, minha família não tinha condições financeiras, a gente estava dependendo de terceiros, né, de vereadores, de ajuda de amigos, de professores, foram muita gente que nos ajudou, então, tipo, mobilizou a cidade toda, o lugar que a gente morava todo. E daí, se ele me parasse, ele conseguiria ali resolver tipo, ganhar tempo. Meu gerente, que eu agradeço muito, né, a Deus e depois a ele, porque ele foi muito sábio, me chamou, perguntou se eu queria comentar, eu contei toda a história e pedi meu desligamento. Eu disse: "Ó, eu não estou em condições psicológicas", porque assim, eu não tinha. Eu não sabe o que é, amados, uma dor que a gente primeiro que a gente não sabia se toda a família está completa no outro dia. Por quê? Porque tinham ameaças, muitas ameaças, ele ameaçava muito a gente, ele tinha dinheiro. A gente era perseguido, a gente se sentia o tempo todo vigiado, tinha gente, carros, seguindo a gente, seguindo minhas irmãs, seguindo na frente da minha casa, passando várias vezes. Então era um tormento, era um desespero, a gente achava que qualquer hora um de nós poderia ser morto. E eu pedi demissão para o meu gerente, ele falou: "Você não tem condições de pedir ou tomar qualquer decisão, você resolve tudo, faz tudo o que você puder, quando você melhorar e a gente conversa, amém". Meu irmão preso, minha irmã no poder dele e a minha irmã mais nova meio que escondida, né. E aí, começaram aí que eu falo que foi o que Deus pediu para eu falar, né, que ele me falou. Aí que eu comecei a lembrar, no dia que ele passou um filme que eu tentando fazer esse vídeo, eu fui tentar lembrar de cada detalhe e eu percebi o quanto que o Senhor cuidou. Ele mandou um amigo que ele não era advogado, que nós não tínhamos dinheiro para pagar, mas ele conhecia muito as leis.
E ele me instruiu, começou a me instruir, faz isso, faz aquilo, vai ali, vai ali, vai ali. E esse rapaz, ele tinha condução, então ele me levava onde, quando ele não podia, ele me dava dinheiro, quando eu não tinha, e ele foi me ajudando muito, essa pessoa. Fora os vereadores que ajudavam, os professores das minhas irmãs, e todo mundo se mobilizou para ajudar. Ok, a gente na polícia começaram os depoimentos, eu lembro de uma vez de um depoimento de uma meu Deus, de uma audiência, né, que teve, foi, e chamaram, ele, chamaram a gente, mas ele não compareceu. A família dele compareceu em peso, muitos carros, muita gente. E eu encontrei uma esposa de um irmão dele, e ela falou: "Vocês não vão ganhar nada aqui, vocês não têm como provar nada, não sei o quê. Nós temos dinheiro para pagar quantos advogados nós quisermos, nós podemos comprar todas as pessoas, quem nós quisermos, então vocês não têm nada. Então desistem", né, queriam que a gente desistisse da causa. E eu falei: "Ok, nós não temos dinheiro, nós não temos advogado, físico, nós não temos ninguém aqui humano, assim, de advogado para nos ajudar, mas nós temos o Senhor dos Exércitos. Deus é o nosso advogado". E amados, de fato, nós tínhamos Deus e nós tínhamos tudo, porque tudo que a gente, tipo, até então, tudo que ele fazia, ele saía na frente. Mas um dia a minha irmã mandou uma localização, eu consegui bater em uma casa em São Brás. Deus tão maravilhoso que foi conosco. Esse homem deixou eu entrar. Eu vi minha irmã, ela já estava com um bebê recém-nascido, que é minha sobrinha. Estava bem, né? Aparentemente, que na verdade ela não estava bem. Deixei um dinheiro e nesse dia eu dei de cara com o vizinho do lado de casa, que era ele que passava a informação, ele que estava meio que comprado. E Deus me fez ver aquele homem. Quando eu vi aquele homem lá, a gente descobriu que era ele que passava a informação, né? Inclusive a situação do meu irmão preso, foi tudo meio que ele que conseguiu isso. Mas Deus tão perfeito que ele quando a gente descobriu isso, esse homem subiu de casa, amém. O meu irmão, quero agradecer uma amiga minha também, que é a Lidiane, ela que me ajudou a pagar um advogado para tirar meu irmão saiu da cadeia. E a minha irmã continuava em cárcere privado. Nessa casa que eu fui, quando eu entrei, falei com ela, eu me dirigi logo depois numa delegacia, pedi para a delegacia, implorei que os policiais fossem lá antes que eles fugissem. Antes que ele fugisse, mas os policiais disseram que não, que eu teria que voltar para Santa Bárbara, porque o processo, a situação toda estava acontecendo lá. Ok. Eu voltei para lá, tentei falar com a delegada, com o pessoal, e quando a gente conseguiu ir até essa casa, ele já tinha fugido de novo. Fugiu com a minha irmã e com a minha sobrinha. E aí, amados, como eu falei para vocês, nossa vida se transformou de verdade, assim, virou de cabeça para baixo. A gente não dormia, meus pais choravam, minha família chorava, a gente era aquela correria, a gente vivia se escondendo com medo. E aí, um dia minha irmã mandou de novo, conseguiu fazer uma ligação para a mamãe, disse que ela estava em Mosqueiro, num lugar, numa praia, próxima a uma praia, que é Praia Grande, em um hotel desativado. E eu fui com a mamãe, a gente conseguiu localizar o hotel, e esse meu amigo foi quem nos ajudou, porque assim, é Deus no céu e esse anjo que o Senhor colocou para nos ajudar. E ele conseguiu ir conosco lá, ele montou um plano, por conta dele mesmo, por nossa conta. Ele foi em 2 carros, ele conseguiu bater lá, o cara foi, e ele conseguiu imobilizá-lo e falou: "Entrem rápido, peguem só o que der para pegar a irmã de vocês e vão embora". A gente entrou correndo, eu peguei a minha sobrinha, eu lembro muito bem que eu fui a responsável pela minha sobrinha, peguei no colo, ela já estava acho que com 7 meses, já estava como a gente fala, né, já estava meio grandinha. E uma tia minha que já não tá, já está no Senhor, minha tia Doa também estava, minha mãe e eu. A gente correu, um pegou uma banheira, uma roupinha, eu peguei a neném, eu lembro muito bem. O hotel era desativado e tinha muitos quartos. Não sei se ainda tá lá nesse local, se ainda existe.
mas é lá em Praia Grande. E a gente não sabia os quartos que ela estava, mas a gente entrou correndo e conseguiu encontrar, ela desceu. E eu lembro que tinha uma tábua, sabe, assoalho? Eu pisei nessa tábua na correria correndo. Essa tábua, não sei como foi que eu não caí com aquela criança, mas a tábua cedeu, ela estava solta e voltou. E eu sei, amados, que ali Jesus me sustentou. Eu não lembrava desse detalhe, eu lembrei nessa agora, né, recentemente. E a gente correu, pegou minha irmã, e aí, ai, ufa, não, a gente não respirou. Por quê? Porque agora, como ele não tinha. Aí sim, o rapaz pegou ele, a gente fugiu com a minha irmã, e o rapaz pegou ele, levou à delegacia e conseguiu prendê-lo. Então a gente achou que, tipo, ai, graças a Deus passou. Isso foi de manhã, meio-dia, 1 hora, quando foi 5 horas, um sobrinho meu avistou. É, o avistou em um lugar lá em Belém, e aí começou o desespero de novo, minhas irmãs desesperadas, carros de novo na frente de casa, queriam pegar ela, queriam falar com ela, a gente meio que fugiu com a minha irmã. Minha prima nos deu abrigo em um local lá próximo, que ficou com a gente, Deus, e aí que foi que Deus falou. Eu dei abrigo, que foi a Beta, minha prima amada, deu abrigo pra gente, fiquei morando eu, minha irmã mais a minha sobrinha com ela por um bom tempo, porque essa luta aí demorou, acho que, assim, amados, acho que 1 ano por aí, ou menos de 1 ano, mas pareceu que foram 10 anos de tanta luta que a gente passou. E a gente teve abrigo, eu tinha uma supervisora na minha loja, que eu lembro que ela comprou sapatos para mim, que eu gastei tanto que eu fiquei sem dinheiro, a dona Ilma me ajudou comprando sapatos, outros me alimentavam. Essa minha amiga que eu falei ajudou a pagar o advogado, esse meu amigo foi quem fez todo o plano de ajuda já na parte de advogado, que ele não era, mas que ele nos ajudou a resgatar minha irmã. Não foram policiais, não foram, apesar de estar todo mundo envolvido, mas não foram, a gente não conseguiu. E passou-se, a gente ainda ficou percebendo que a gente era vigiado o tempo todo, quando ia para colégio, quando ia para o trabalho, o carro seguia a gente, mas aquilo foi passando. E cada dia foi diminuindo, diminuindo, como ele não conseguiu fazer nada com a gente, por proteção divina, porque nós não tínhamos proteção nenhuma. Eu não sei o que aconteceu do outro lado depois disso, eu só sei que essa perseguição ainda continuou, acho que uns 2 meses, 3 meses, e depois desapareceu. Assim, foi passando. Como eu falei no começo, eu falei com Jesus: Jesus, eu não sei o que aconteceu com ele, eu não fui atrás, não sei se a justiça dos homens, se ele pagou alguma coisa, mas eu sei que com Deus, do juízo de Deus, ele não vai correr. Foi muito dolorido porque minhas irmãs sofreram abusos, todos os abusos, né, psicológico, sexual, tortura. Aí a gente também sofreu essa perseguição, né, esse medo, chorava muito, meu pai, meus pais, minha família toda envolvida. Mas Deus nos deu a vitória, né? A gente, glórias a Deus, não perdemos ninguém. Minhas irmãs, o Senhor guardou, passou com elas ali no vale. Mas minhas irmãs estão bem, estão casadas, minha sobrinha está bem. Eu não sei dele, mas a gente liberou perdão. E o que é o perdão, amado? Eu falei, né? O perdão, a gente perdoar não é eu querer trazê-lo, querer saber onde ele tá, ficar ligando para ele, não. É ele não ter parado a nossa vida. É a gente liberar perdão e continuar vivendo, dando glórias a Deus. E eu sou grata, né? Eu glorifico o nome do Senhor Jesus, porque eu não entendia, mas Deus estava no controle, cuidando, guardando, protegendo as noites que elas estavam nas mãos dele, e a gente chorando, né, orando, buscando, e o Senhor dando livramentos de morte, e cuidando mesmo, acho que essa é a palavra. Eu não sei a dor que alguém deixou, como eu falei para vocês, esse vídeo é para alguém específico, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei quem foi que te magoou. Mas Deus te diz, né, me disse e disse para todos nós: libera o perdão. Libera, sabe? Vive. Tanto que, quando Jesus falou, grava um vídeo, eu falei: Jesus, mas eu já
sabe, é um assunto que foi tão doído que a gente liberou e quis esquecer para não viver doendo, sabe, a gente não carregar essa ferida. Então, eu já nem lembrava mais, porque assim, é ruim trazer à lembrança algo que doeu muito. E mas Jesus falou para falar, e eu tô falando que Deus, você tem que perdoar. Liberar perdão não é você ficar atrás dessa pessoa que te magoou, é viver essa ferida, é sarar, sabe? É deixar cicatrizar. Porque se essa pessoa não for julgada através das leis dos homens e não pagar aqui na terra, mas Deus é o nosso advogado, o nosso juiz. E ele vai fazer justiça. Ninguém precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus é a nossa força, nossa proteção, nosso advogado, é quem guerreia por nós, é quem nos defende onde nós não estamos para nos defender. Amém? Então, amados, eu fecho esse vídeo desejando aí que o Senhor guarde o coração de você e que você creia que Deus está no comando e que tudo passa, um dia tudo passa, né? Mas a palavra de Deus, ela não passa. E louvado seja o nome do Senhor, porque assim como Ele nos deu a vitória, nos curou, nos guardou, nos protegeu, nos vestiu, nos deu abrigo, Ele também guarda você, né? Guarda a tua descendência. Creia nisso. Amém?